irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Irmãos, mais uma vez estamos aqui nesse domingo, como eu sempre digo, primeiro dia da semana, e nós estamos assim nos primeiros horários, né, deste dia. E o que Deus fala sobre isso, né? Tem uma passagem muito importante na Bíblia sobre primícias, e é o que a gente está fazendo hoje, oferecendo a Deus o primeiro horário desse dia, né? Então aqui eu vou estar lendo sobre o que significa na Bíblia a respeito de primícias, né? Assim diz: as primícias são os primeiros elementos de qualquer grupo de coisas. Assim, as primícias podem ser os primeiros frutos de uma colheita, a primeira cria de um animal, o primeiro filho de um casal, o primeiro convertido de um lugar. Na Bíblia, os judeus dedicavam suas primícias a Deus. No uso mais comum, as primícias eram os primeiros frutos da colheita. A época da colheita começava na primavera, por volta de março ou abril, e continuava até o outono. A Páscoa judaica caía no início da colheita e no último dia da festa. O sacerdote apresentava o primeiro feixe de cereal colhido a Deus. Em Levítico 23, do 9 ao 11, diz assim, irmãos. Levítico 23, do 9 ao 11, que tem como título as primícias, que fala assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: Quando houverdes entrado na terra que eu vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado. O moverá o sacerdote. Então, isso é o que nós estamos fazendo hoje. Deus seja louvado por esse dia, por a gente estar dedicando essas primeiras horas a Deus. Então nós vamos orar, pedir para Deus para continuar nos abençoando, né, e que nós possamos assim estar lembrando de Deus em tudo, em todas as nossas primícias, né? Não somente o dia de hoje, mas em tudo na nossa vida. Então oremos. Santíssimo Deus, grandioso, amado Pai, graças te damos, ó Pai, por mais um dia de vida. Graças te damos pela semana que passou, que tu esteve conosco, com nossos familiares. E graças te damos, Pai, por essa semana que está começando hoje. Ó Pai, mais um dia aqui, ó Pai, te louvando e honrando o teu santo nome. Ó Pai, eu te peço, ó Pai, continue abençoando nossos filhos, muitos irmãos que têm netos aqui. Ó Pai, por essa semana que começa hoje. Pai, nos livra do mal, das tentações que vierem contra nós, ó Pai. Ó Pai, que possamos lembrar de Ti todos os dias de nossas vidas, ó Pai, por tudo, ó Pai, seja no pouco, seja no muito, ó Pai, lembrando assim também dos nossos irmãos, ó Pai. Eu peço, ó Pai, perdão pelos nossos pecados e falha, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então, com esse título, Primícias, nós vamos estar louvando a Deus justamente por louvor, primícias. Yeah.
Amém. Com isso nós estamos, assim, por mais um dia na nossa vida, né? Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito. E, assim, eu acho que nem se a gente viver 100, 200 anos agradecendo a Deus, não vai ser suficiente por tudo que Ele faz, tudo que Ele fez na nossa vida, né? É que a gente acaba não sabendo, mas muitas vezes Deus nos livra de tanto mal, de tanta coisa ruim, né, nessa vida. Antes de acontecer, Ele já vai lá e já faz, né, irmãos? Isso é maravilhoso, né? Chegar em casa e fazer pensar no dia todo, desde quando você acordou, a hora que você foi dormir e nada aconteceu, né? Por quê? Porque você é uma pessoa de sorte? Não. Porque Deus esteve à frente de tudo, em cada minuto, em cada hora da sua vida. E isso é só para quem tem Deus, só para quem entregou a sua vida, né, para Ele. Então, irmãos, nós vamos estar orando mais uma vez e estar de coração aberto, mente aberta para as palavras que o pastor vai estar trazendo para nós. Amém? Então, oremos. Santíssimo Deus, grandioso e amado Pai, mais uma vez, ó Pai, chegamos em Tua presença, Pai, para mais uma vez te agradecer, Pai, por tudo que Tu tens feito na nossa vida, Pai. Ó Pai, como foi dito aqui, ó Pai, não temos assim como recompensar, como te agradar, ó Pai, por tudo que Tu tens feito, ó Pai. Nós só temos, ó Pai, que agradar, reconhecer tudo que Tu tens feito por nós, tudo que o Senhor fez, ó Pai, não só por nós, como pelos nossos filhos, ó Pai, nesse mundo que cada vez mais tem demonstrado do maligno, Pai, livrando eles, Pai, de todo mal. Sabemos que esse mundo é muito perigoso, principalmente para os jovens, ó Pai, que tem muita coisa aí fora, ó Pai, muita coisa que está levando os jovens à perdição, Pai, está devastando família, ó Pai, através dos jovens, ó Pai. Proteja, Pai, nossos jovens, nossos filhos, ó Pai, dê sabedoria e entendimento para eles, ó Pai, no momento que esses perigos vier, ó Pai, na frente deles, ó Pai. Ó Pai, eu peço perdão pelos nossos pecados e falha, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Olá, seja muito bem-vindo à nossa EBD Online, mais uma das nossas lições. Estamos hoje na 6ª carta das igrejas do Apocalipse, que é a carta à igreja de Filadélfia, né? Uma igreja de fato fiel. Nós estamos felizes por poder continuar aqui e continuando dando estes estudos. Desejamos a você um ótimo domingo, né? Um domingo na presença do Senhor, um domingo com a graça e a paz do nosso Deus, cuidando e abençoando a sua vida. Nós estamos aqui, né, nesse estudo, pensando, avaliando, analisando o livro de Apocalipse, né? O tema que nós temos é Desvendando o Apocalipse, e temos trabalhado de uma maneira muito clara, muito direta, mostrando as implicações, quais são as implicações, né? E também apresentando uma interpretação claramente bíblica, onde temos procurado, de fato, mostrar o que as Escrituras falam a respeito do livro de Apocalipse, né? Sem achômetros, sem tentar fazer alterações na maneira de lidar com o texto, né? Alguns lidam com o texto de uma maneira apenas como se ele fosse uma alegoria, o livro de Apocalipse, ou apenas simbólico, e não de fato um livro para ser interpretado literalmente. Mesmo sendo literatura apocalíptica, nós interpretamos a literatura apocalíptica da maneira apocalíptica, mas
literal, né? Olhando cada símbolo, interpretando cada símbolo, avaliando cada passo do livro de Apocalipse, né? Diferente aí de outras interpretações que de alguma forma tentam mudar ou criar uma nova forma de interpretar o livro, né? E na verdade isso acaba causando aí os tantos de erros de interpretação e interpretação de fato bastante falhas, bastante fora da possibilidade bíblica, né? Porque de fato é uma tentativa de interpretar a partir do que a Bíblia não nos fala, né? Mas tudo bem, nós vamos procurar sempre ser fiéis às Escrituras e interpretar toda a Bíblia como uma literatura, embora nós saibamos que há diversas literaturas diferentes dentro do cômputo geral das Escrituras, mas todas elas nós procuramos a interpretação clara, bíblica, direta, altamente uma interpretação realmente literal, né? Altamente literal. É a maneira como nós interpretamos toda a Escritura. Não importa se é Gênesis, não importa se é Apocalipse, não importa se é Filipenses, é a mesma maneira de interpretar. Nós não criamos uma outra forma de interpretação para o livro de Apocalipse. E aí isso nos leva a evitar problemas, né, com o texto. Evitar problemas claros, né, com o texto bíblico, inventando uma interpretação ao meu bel prazer. O que é totalmente contrário, né, o que as Escrituras têm a nos dizer. Muito bem, nós vamos olhar então para o livro de Apocalipse, carta à igreja de Filadélfia, a igreja fiel. Apocalipse 3, versos de 7 a 13. Diz assim o texto sagrado: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, vamos pedir para que Deus nos conduza no entendimento da sua palavra nesta manhã, de modo que você possa ser
ricamente ensinado e edificado pela palavra do nosso bondoso Deus. Pai querido, obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado por esta manhã, que podemos mais um domingo estar aqui diante do Senhor, buscando a tua face, aprendendo da tua palavra. Deus, que eu fale aquilo que condiz com a verdade do teu reino, para a glória do teu nome. Abençoe cada um que assiste este estudo agora, que eles sejam ensinados pela tua palavra e aprendam, ó Pai, a viver na tua fidelidade, conforme foi fiel a igreja de Filadélfia, Senhor. Nos abençoe agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Às vezes nós somos procurados ou perguntados, ou algumas pessoas querem saber se existe alguma igreja sem problemas. Né? Alguns jovens que entram no seminário para estudar têm o desejo de ter uma igreja que não venham a ter problemas, ou que eles cheguem ao ponto de trabalhar com a igreja, de modo que esta igreja não tenha nenhum tipo de problema. Na verdade se existe uma igreja que não tem problema, eu não vou para lá e nem mando ninguém para lá, porque eu estarei enviando o problema para lá, né? E vai estragar tudo. A questão não há igrejas perfeitas. Igrejas lutam porque todos são feitos de maneira imperfeitas. Pecadores, embora salvos pela graça do Senhor, a igreja ainda é aonde temos um grupo de pecadores que estão lá para serem ensinados, transformados e moldados à luz da palavra de Deus. A igreja não é um lugar para pessoas sem erros, sem deficiência. Ela é uma irmandade de pessoas que estão conscientes de suas fraquezas e, a longo prazo, pela força e a graça de Deus, eles buscam isso para que as suas vidas sejam cheias do Espírito, de modo que eles possam evitar criar problemas dentro da comunidade. Ela é uma espécie, a igreja é uma espécie de hospital para aqueles que sabem que estão doentes e necessitados. Como todas as igrejas, a de Filadélfia também teve suas imperfeições. Contudo, o Senhor elogiou esta igreja por sua fidelidade e lealdade. Apenas a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna foram as únicas das 7 que não receberam nenhuma reprovação do Senhor da igreja. Apesar de suas lutas, os cristãos de Filadélfia eram homens fiéis e obedientes, serviam e adoravam ao Senhor. Eles nos oferecem um bom exemplo de uma igreja fiel. Para ajudar na compreensão da carta de Filadélfia, ela pode ser dividida, desta vez, em 6 categorias e não em 7, porque não há uma repreensão. O correspondente, a igreja, a cidade, o elogio, a ordem e o defensor. Quem é o correspondente? Quem é aquele que manda esta carta? É o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O Senhor Jesus Cristo, o autor das 7 cartas, né, sempre se apresenta com uma descrição que reflete seu caráter. Nas 5 descrições anteriores, ela tinha vinda da visão registrada no capítulo 1, versos 12 a 17. Mas esta é a única descrição que não é retirada daquela visão. Ela tem característica distintamente do Antigo Testamento. Aquele que é santo refere-se a Deus, o único que possui santidade absoluta. O Antigo Testamento descreve repetidamente Deus como o santo. Isaías 6,3, por exemplo, declara solenemente: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
E também isso vai ser, de alguma forma, repetido em Apocalipse 4:8. Dizer que Deus é santo é dizer que ele é totalmente separado do pecado. Portanto, seu caráter é absolutamente irrepreensível e sem falhas. O título santo é usado no Novo Testamento como um título messiânico para o Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 1:24, um demônio apavorado gritou, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Viestes nos destruir? E ele fala, eu sei que tu és o Santo de Deus. O Santo de Deus. Pedro também afirmou, e é registrado em João, registrado em João, nós acreditamos que tu és o Santo de Deus. Então a identificação tanto do Pai no Antigo Testamento, quanto do Filho no Novo Testamento, e quanto do próprio Espírito, nos apresentam o Deus Trino como aquele que é santo, separado de todas as coisas, separado de qualquer pecado. Então, ele é o santo, é uma reivindicação direta também da divindade de Cristo. O Senhor Jesus Cristo possui de maneira inalterada a essência e a natureza sem pecado que também é do próprio Pai. Porque Cristo é santo, sua igreja também deve ser santa. A 1 de Pedro 1,15 diz, assim como o santo que vos chamou, sejam santos vocês também em todo o seu comportamento. Então, na verdade, não é só Jesus Cristo, ele não só é Jesus Cristo o Santo, ele também descreve a si mesmo como aquele que é a verdade. A verdade. Então, verdade em combinação com santidade descreve de maneira clara que ele é Deus. A palavra alethenos, verdadeiro, denota que ele é genuíno, que ele é autêntico, que ele é real, que não há nada nele que tenha falsidade e perversão. Nada, absolutamente nada. Também Cristo descreve a si mesmo como aquele que tem a chave de Davi. Chave de Davi. Davi simboliza aquela linhagem messiânica, a linhagem de Jesus Cristo. A chave na Escritura representa a autoridade. Quem detém a chave tem o controle. O termo a chave de Davi também aparece em Isaías 22:22, onde se refere a Eliaquim, o mordomo ou primeiro-ministro do rei de Israel. E ele que era quem controlava o acesso ao monarca. Como titular da chave de Davi, Jesus tem autoridade soberana para determinar quem entra no seu reino messiânico. É a mesma, como lá em Apocalipse 1:18, revela que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Aqui também ele é retratado como de quem tem as chaves da bênção e da salvação. Por fim, ele diz que ele é aquele que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa descrição salienta a onipotência de Cristo. O que ele fizer não pode ser tirado, não pode ser derrubado. Ninguém pode reverter o que o Senhor fez. Ninguém pode fechar as portas do reino que ele mantém aberta. Ninguém pode forçá-los a abri-la se ele mantém fechado. Então, à luz da promessa no versículo 8, Cristo também, então, é aquele que não permite que ninguém feche o que ele abre. E aqui são as chaves do reino. E em ambos os casos, ou a ideia que a ênfase está em que Cristo tem o controle soberano sobre a igreja. Cristo tem o controle soberano sobre a igreja. Ele que abre as portas do reino. E ele é quem as mantém abertas. É ele quem comanda. Ele é o Senhor.
Então Jesus Cristo, o santo, o verdadeiro, o soberano, onipotente Senhor da igreja, não encontrou nada para condenar a igreja de Filadélfia. Isso deve ter sido um incentivo para a alegria daquela igreja. O que era a igreja ou quem era a igreja de Filadélfia a quem ele escreve? Pouco sabemos sobre a igreja de Filadélfia, além do que temos nessa passagem. Como a maioria das outras igrejas, provavelmente foi fundada durante o ministério de Paulo em Éfeso. Poucos anos depois que João escreveu o Apocalipse, a igreja de Filadélfia teve um dos seus líderes, Inácio, que foi martirizado em Roma, né? Na verdade, ele passou, né? Inácio passou por Filadélfia quando ia para o martírio em Roma, né? E ele, durante a sua passagem, ficou ali algum tempo com aqueles irmãos e mais tarde, antes da sua morte, escreve uma carta de encorajamento e instrução àquela igreja. Alguns cristãos da Filadélfia foram martirizados, como Policarpo de Esmirna. A igreja durou séculos. Os cristãos de Filadélfia manteve-se fiéis, firmes, mesmo que depois da região ter sido invadida pelos muçulmanos. Mas finalmente veio a sucumbir nos meados do século XIV. Cidade de Filadélfia, né? A cidade de Filadélfia, também ela está ali perto do vale do rio Hermos, próximo de Sardes e Esmirna. Ela fica mais a sudeste, né? E é uma cidade alta, embora ela tenha também ali um vasto planalto. Ela não fica embaixo, mas ela fica em cima, próximo ao vale, né? Digamos assim. E ali era aquela igreja que ali tinha possivelmente uma colina de muitos metros de alturas que também protegia aquela cidade, né? Filadélfia, então, era uma cidade com rotas comerciais importantes. Ela recebeu o título de porta de entrada para o Oriente, né? Então, Filadélfia era uma cidade muito importante naquela época, tá? Agora vamos então para o elogio, versículos 8 a 11, que diz: conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que eles venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr a prova os que habitam na terra. Sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não encontrando nada em seus atos que lhe cause preocupação, o Senhor Jesus Cristo então passa diretamente a elogiar os cristãos em Filadélfia por 4 realidades que caracterizam aquela congregação. Primeiro, a igreja de Filadélfia tinha, como diz aqui, uma igreja que tinha um pouco de poder. Isso não foi um comentário negativo sobre sua fraqueza, mas um elogio de sua força. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena em números, mas que teve um forte impacto sobre a sua cidade. A maioria dos seus membros podem ter sido pobres, das classes mais baixas da sociedade. Mas com Paulo eles poderiam dizer: eu estou muito contente com as fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, nas dificuldades, por amor de Cristo, pois quando sou fraco é que sou forte. Apesar de pequena em tamanho, o poder espiritual fluiu na igreja de Filadélfia.
As pessoas estavam sendo resgatadas, vidas foram transformadas e o evangelho de Jesus Cristo estava sendo proclamado. Os crentes da Filadélfia também foram marcados pela obediência. Eles mantinham a palavra de Cristo. Eles não abandonaram o Senhor. Como Martinho Lutero, eles tinham a mente cativa à palavra de Deus. Eles não se desviaram do padrão, eles não se afastaram do padrão de obediência, comprovando assim a autenticidade de seu amor por Cristo. Então Cristo elogiou ainda mais a congregação de Filadélfia também, por não negar o seu nome. Apesar das pressões enfrentadas, eles não negaram o Senhor, eles permaneceram fiéis, não importava o que isso lhes custasse. Em Apocalipse 14:12 é descrito os santos da tribulação que se recusaram a receber a marca da besta, que mostra da perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como eles, a igreja de Filadélfia não iria se retratar da sua fé. Finalmente, Cristo elogia a igreja de Filadélfia porque seus membros guardaram a sua palavra, a palavra da sua perseverança. Ou seja, eles estavam suportando com paciência e mantendo firmemente a palavra do Senhor. E a palavra é quem fazia com que eles resistissem. A resistência firme que marcou a vida terrena de Jesus deve ser um modelo também para todos os cristãos. Nós temos que ter a mesma constância que Cristo teve. Devemos motivar a nossa vida a ser uma vida realmente fiel ao Senhor, fiel à verdade, resistência ao pecado, e viver de fato para a glória do nosso bondoso e soberano Deus. Então, o que nós temos aqui, então, o que nós temos aqui, na verdade, é, de fato, uma situação onde nós vemos uma igreja que, de fato, viveu de uma maneira muito, muito, muito fiel, muito feliz, andando com o Senhor. Era uma igreja que o Senhor colocou uma porta aberta diante deles que ninguém pode fechar. Temos algumas, então, promessas do Senhor por causa disso para aquela igreja. A salvação deles era uma salvação segura, assim como todos os crentes, Sua entrada para as bênçãos da salvação, para as graças do futuro no reino messiânico estava garantida. Ao mesmo tempo que também eles tinham grandes oportunidades de serviço. Deus estava abrindo a porta para eles servirem ao Senhor enquanto não eram levados para passar a eternidade com o Senhor. Em outros lugares das Escrituras, uma porta aberta também retrata a liberdade de anunciar o Evangelho. Então eles tiveram essa oportunidade. Então eles tiveram a possibilidade de fato servir ao Senhor. O versículo 9 também registra uma segunda promessa feita por Jesus Cristo para a igreja de Filadélfia. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Olha que fantástica essa promessa de Deus para aquela igreja. Como no caso de Esmirna, os cristãos de Filadélfia também enfrentaram hostilidades durante o tempo em que ali viveram. Talvez por causa dos judeus incrédulos, dos hostis contra a igreja de Filadélfia. Rejeitavam Jesus Cristo como o Messias. Expulsaram alguns das sinagogas, que era a sinagoga de Deus. Mas eles que expulsaram, na verdade, eles eram sinagoga de Satanás.
É assim que o texto os declara. Embora eles alegassem que fossem judeus, essa alegação era uma mentira, porque na verdade eles poderiam até ser racial, culturalmente e cerimonialmente, mas espiritualmente eles não eram filhos de Abraão, de maneira nenhuma. Então, porque o verdadeiro judeu não é aquele que é exteriormente, como Paulo fala em Romanos 2. Não é somente o que é na carne, mas o que é circuncidado no seu coração. Então, Cristo promete aqueles que estavam perseguindo os cristãos de Filadélfia, que eles iriam prostrar-se aos seus pés e sabendo que Deus tinha os amado. Curvando-se aos seus pés, ou curvando-se aos pés de alguém, descreve a derrota total e a submissão. Os inimigos da igreja de Filadélfia seriam completamente derrotados, humilhados, destruídos. Essa imagem deriva do Antigo Testamento, que descreve o dia futuro quando os gentios incrédulos se curvarão ao remanescente fiel de Israel, conforme Isaías 45:14. Vamos só olhar Isaías 45:14. Olha o que diz lá em Isaías 45:14. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, as riquezas do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles os seguirão presos com corrente e se prostrarão diante de você e lhe farão suas súplicas, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro que seja Deus. Isaías 49:23 também relata a mesma realidade, que diz lá, Isaías 49:23 diz assim: reis serão os guardiões deles, e rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Ainda no capítulo 60 de Isaías, que fala da glória da Nova Jerusalém, capítulo 60 de Isaías, versículo 14, ele vai dizer: também virão e se inclinarão os filhos dos que a oprimiram, todos os que a desprezaram se prostrarão até as plantas dos seus pés, e a chamarão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Ou seja, isso é uma demonstração também que a fidelidade da igreja de Filadélfia seria recompensada pela salvação de alguns judeus, inclusive, que estavam os perseguindo. Outras igrejas fiéis ao longo da história também foram cuidadas pelo Senhor ou levadas pelo Senhor para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para alcançar o povo judeu. E no futuro, o dia que virá, quando todo Israel será salvo, Romanos 11:26, e ainda nós vamos chegar nessa ideia de mostrar, nesse período tribulacional, onde a nação de Israel, a nação física, o povo de Israel, não gentios. Por isso Deus não substituiu Israel. Deus ainda vai tratar com o seu povo escolhido. Essa balela, essa conversa, que é uma conversa fiada, não é bíblica. Falar que Israel é a igreja, que a igreja hoje é Israel. Não há um texto que comprove essa realidade. Não há nenhum. Chega a ser risível essa realidade quando alguém fala. Israel é uma nação que Deus ainda vai tratar. Nesse parênteses, ou nessa era, nessa dispensação, Deus está tratando com a igreja. Quando Deus derramar sobre a casa de Davi, vamos olhar Zacarias. Zacarias, profeta menor, dos últimos livros do Antigo Testamento, penúltimo, antes só de Malaquias. Zacarias 10,
verso 10 diz: porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, eu os tirarei da terra de Gileade e ao Líbano, e não haverá lugar para todos. Então veja, aqui, como o Senhor vai cuidar ou cuida do seu povo. Cuida do seu povo. Ele é quem vai dirigir o seu povo até o fim. Ele diz que vai congregá-los, ele vai cuidar da casa de Jacó, da casa de Judá. Ou seja, é texto claríssimo, né? Onde mostra o cuidado de Deus com Israel, com a sua nação, com o seu povo. Bom, o versículo 10 contém uma promessa final para a igreja de Filadélfia. Vamos voltar lá para Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Ele vai dar a última. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. O versículo 10 tem uma promessa final à igreja fiel de Filadélfia. Como os crentes em Filadélfia haviam passado com êxito por tantos testes, Jesus promete poupá-los num teste final. A natureza abrangente da promessa, que se estende muito além da congregação de Filadélfia, mas abrange todas as igrejas fiéis ao longo da história. Este versículo promete que a igreja será liberada, cuidada, tirada da grande tribulação. Aonde mostra claramente que o Senhor irá cuidar. O arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. A igreja será livrada do período da grande tribulação. Seremos livres, né? Jesus foi preparar um lugar para nós. 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 13: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui temos uma promessa de arrebatamento da igreja. E esse arrebatamento, logicamente, ele é pré-tribulacional. Ele vai acontecer antes da grande tribulação. Até porque nem faz sentido ser pós-tribulacional. Imagina, ia ser engraçado, né? Jesus vem, arrebata a igreja, no final dos 7 anos da tribulação, a igreja sobe, aí chega lá, Jesus fala: vamos descer, todo mundo. Vocês subiram aqui de bobo, vamos descer todo mundo. Vamos lá. Olha, é engraçado até, né? É engraçado. É óbvio que o arrebatamento é pré-tribulacional. A igreja será arrebatada antes, a igreja vai ser livre da tribulação. Há diversos textos bíblicos que mostram que a igreja será preservada, como esse de Apocalipse 3:10. Então, na verdade, o que nós temos aqui, né, é essa maravilhosa promessa, que ainda está um teste para o futuro.
Esse teste será por um tempo limitado, definido por Jesus, chamado a hora da provação. É um teste ou um julgamento que irá expor as pessoas pelo fato do que elas realmente são. E é um teste de âmbito mundial, porque ela vai vir sobre o mundo inteiro. Né? E o objeto disso é que ele vai pôr à prova todos os que habitam sobre a terra. E essa frase, ela é usada como um termo técnico no livro de Apocalipse para os incrédulos, em 6:10, em 8:13, em 11:10, em 13:18, 12, 14, 14:6, 17:2 e 8. A hora da provação é a 70ª semana de Daniel 9, 25 a 27. O tempo de angústia de Jacó, Jeremias 37. O período, 7 anos de tribulação. O Senhor promete manter sua igreja fora do tempo futuro desta provação que há de vir sobre os descrentes. Os incrédulos serão provados nesse teste, arrependendo-se ou não, recusando-se a se arrepender. Apocalipse 6, 9 a 11, 7, 9 a 10, 14, 14, 4, 17, 14, descrevem aqueles que se arrependem durante a tribulação e são salvos. E passarão pela prova. Apocalipse 6, 15 a 17, 9, 20, 16, 11, 19, 17 a 18, descrevem aqueles que se recusam a se arrepender, falhando e são então condenados. Então a igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja será mantida completamente fora. Completamente fora. É uma promessa de libertação, de que Deus nos libertará da grande tribulação. Não é só libertar da ira de Deus, não. É estar fora da grande tribulação, até porque nesse período estará acontecendo as bodas do Cordeiro. E também nós vamos ter a ceia com o Senhor, o bema, o pódium. Ora, é muito simples quando nós somos bíblicos e olhamos a Bíblia e interpretamos conforme está escrito, sem inventar. Então aqui Cristo vai nos livrar, assim como vai livrar todas as igrejas fiéis ao Senhor da hora da tribulação. Isso acontecerá no arrebatamento. Por fim, nós temos a ordem, e nós já devemos caminhar para o final, já estamos estendendo aqui o nosso tempo, excedendo, na verdade, o nosso tempo. Versículo 11, parte B, ele diz: conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Por causa do iminente retorno do Senhor para a sua igreja, os crentes devem reter o que eles têm. Os membros da igreja de Filadélfia tinham sido fiéis e leais a Cristo, e ele ordena que permaneçam assim. Porque aquele que perseverar até o fim, vai provar a veracidade da sua salvação. Só o verdadeiro crente persevera até o fim. Só o eleito de Deus persevera até o fim. Só aquele que foi chamado com santa vocação persevera até o fim. Nós estamos eternamente seguros por causa do poder de Deus. Mas ao mesmo tempo em que Ele nos protege e Ele nos fornece uma fé perseverante. Os cristãos são salvos pelo poder de Deus. Mas essa salvação mantém uma constância na fé em Jesus Cristo. Então ele diz: mantenha o que você tem. E por fim ele diz: ninguém tome a tua coroa. A coroa ou a recompensa para aqueles que perseverar até o fim é a vida eterna, com todas as suas recompensas. Aqui não fala que alguém vai tirar, mas que aquele que persevera mantém, ele não perde, porque ele está seguro. E isso é uma demonstração de quem ele é o fruto da sua vida com o Senhor, é o fruto do seu andar com o Senhor, é a recompensa de andar com o Senhor. Aquele que é fiel,
É uma marca do verdadeiro Filho de Deus. E eles nunca temem perder a salvação. Louvado seja o nosso Deus. Temos o conselho do defensor, que diz: ao que vencer, ou ao vencedor, farei com que seja coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então ele vai concluir esta carta à igreja fiel de Filadélfia, prometendo 4 bênçãos eternas para aquele que vencer. A primeira promessa é que Cristo fará dele um pilar no templo de Deus. Ele não vai sair mais dela. Pilar representa a estabilidade. Tá vendo? Isso é interpretação literal, irmãos. Pilar tem uma representatividade. Então nós interpretamos aquilo que a figura de linguagem quer dizer. E aí aplicamos literalmente isso. Eu não fico inventando moda, história, pataquada. Desculpem. É que chega a ser até, às vezes, irritante. A falta de constância e de entendimento. E às vezes as falsas acusações que são feitas contra quem defende a Bíblia literalmente em todos os textos. É difícil a gente lidar com certas criaturas, ou até com certos filhos de Deus, né? Com essa questão. Porque muitas vezes são desonestos na sua maneira de falar sobre aqueles que creem dessa maneira. Mas tudo bem, deixa isso para lá. A gente ainda vai tocar muito nesse assunto. Um pilar, então, representa estabilidade, permanência. Não se move, não sai do lugar. O pilar também representa a honra. Nos templos antigos, eles eram esculpidos para honrar uma divindade. A promessa maravilhosa de Cristo para os crentes é que eles vão ter um lugar eterno de honra no templo de Deus, ou seja, no céu. É a glória da segurança eterna. Segunda promessa de Cristo, a quem vence é que ele vai escrever sobre ele o nome do seu Deus. E isso mostra o que isso significa. Os verdadeiros cristãos pertencem a Deus. E fala de uma íntima relação com ele. Terceiro lugar, Cristo promete escrever aos crentes o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, do meu Deus. Os cristãos têm cidadania eterna na capital do céu, da cidade, a nova Jerusalém. Isso é uma promessa de segurança e glória. E finalmente, Cristo promete aos crentes o seu novo nome. O nome de Cristo representa a plenitude da sua pessoa no céu. Os crentes vão vê-lo como ele é. E tudo o que possa ter conhecido dele não será mais nada em vão. Vamos vê-lo como ele é. É o privilégio de chamá-lo com o seu novo nome e vai refletir a sua gloriosa pessoa. E por fim, a exortação final, que diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso fecha sempre as 7 cartas, né? Os crentes devem aceitar as verdades escritas em cada carta, uma vez que cada igreja, embora igrejas reais à sua época, também traz uma certa representatividade a todas as igrejas que existiram ao longo da história da Igreja de Jesus Cristo. Deus onipotente, soberano, santo, derrama suas bênçãos sobre as igrejas que permanecem leais a Ele. Ele as abençoa com portas abertas para o evangelismo, para a salvação eterna, para as bênçãos do reino, a libertação do grande teste que virá sobre a terra. E ele acabará por trazer todos os que perseverarem na sua fé para a eterna bem-aventurança do céu, onde ele se revelará totalmente a eles. A promessa dessas ricas bênçãos deve motivar cada crente, cada igreja, a seguir o exemplo da igreja de Filadélfia, o exemplo de fidelidade. Desejo a você um bom domingo.
desejo a você um dia de bênção e de paz do Senhor na sua vida. Te convido a estar conosco hoje às 18 horas, no endereço que está aí abaixo, Rua Manuel, perdão, eu já ia falar o endereço da minha casa. Rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, em Diadema. O bairro é Piraporinha. Igreja Batista Regular, Boas Novas. Te aguardamos aqui hoje às 18 horas, se você assim puder estar. Estamos estudando o livro de Efésios, você é nosso convidado. Amanhã, devocional diário com o nosso missionário Odir. Grande forte abraço para você. Até amanhã, até próximo domingo com a nossa EBD Online, terminando as 7 cartas, né? Faltando a igreja de Laodiceia, a igreja morna. E aí vamos encerrar esta etapa e vamos partir para aquela etapa que mais aguça, né, os nossos desejos de aprender e de entender tantos símbolos e tantas coisas que lá tem. Forte abraço para você, bom domingo, aproveite bem, seja um dia abençoadíssimo, uma semana na graça do Senhor. Forte abraço, tchau.